Oi, oi, tudo bem com vocês? Na semana passada eu gravei um vídeo falando uma experiência da minha vida e vocês gostaram bastante, por isso eu resolvi fazer novamente. Hoje eu quero falar de um dia muito, especial na minha vida, que apesar de ser um dia muito especial, aconteceu num dos momentos mais difíceis que eu estava passando na minha vida. Pra quem não sabe, o Norilke é meu segundo marido. Meu primeiro marido foi o Everton e o Everton morreu num acidente de carro. Eu era jovem, na época eu tinha 28 anos e eu fiquei casada com ele durante 1 ano e 8 meses. Quando ele morreu, eu fiquei extremamente revoltada com Deus, apesar de não perder a minha fé. Mas eu questionava Deus todos os dias, eu falava com Deus, por que você está fazendo isso comigo? As pessoas falavam comigo, Grazi, você precisa fazer terapia. Eu falava assim, não, foi Deus que me colocou nessa situação, Ele tem que me tirar, é dever dele fazer isso comigo e tal. E eu ficava muito muito revoltada com Deus. E em meio a essa revolta eu fazia coisas tipo vestir meu vestido de noiva, deitar na cama e chorar assim o dia inteiro. Eu pegava meu álbum de fotos e ficava lá chorando, enfim, coisas desse tipo. E um dia que eu tava nessa neura, né, dessa revolta, depois de inúmeras vezes que eu já tinha falado pra Deus que eu queria que Ele me desse uma resposta, esse dia eu tava tão triste, que eu virei pra Deus e falei assim, Deus, eu exijo que você fale comigo, e eu exijo que seja hoje, que seja agora, como se eu mandasse em Deus, né? Eu peguei a minha Bíblia, como se ela fosse um biscoitinho chinês da sorte, e falei assim, eu vou abrir a Bíblia agora e você fala comigo. E peguei a Bíblia e pá, abri. Na hora que eu abri a Bíblia, Deus falou comigo imediatamente. Eu abri a Bíblia, escolhi o primeiro versículo e fui ler. Aí estava escrito assim, filhinho, muitas coisas tinha para te dizer, todavia não quis fazer com papel em pena, mas em breve estaremos juntos e então falaremos face a face. Gente, aquilo pra mim foi tipo assim, foi como um tiro no peito, sabe? Eu revoltada, eu xingando Deus, eu exigindo coisas dele, e ele já começa a frase me chamando de filhinha. E naquela hora que eu li aquilo bateu tão fundo no meu coração, foi como se eu escutasse a própria voz de Deus falando comigo. E ele falou profundamente lá na minha alma. E naquele momento, eu soube que Deus estava no controle de tudo. E eu, o que eu deveria fazer, né, com aquela palavra que eu tinha recebido? Na verdade, ele só não me deu a palavra, mas ele também me explicou o que eu deveria fazer. E o que eu deveria fazer era voltar para minha fé original, que era a fé que acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas. E enquanto eu estava vivendo a minha revolta, eu não estava conseguindo viver isso, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu entendi que Deus estava me falando isso, fechei a minha Bíblia e fui seguir a minha vida. A minha vida não mudou no dia seguinte, nem não sei quanto tempo, mas sem me falar muitas coisas, Deus me falou tudo o que eu precisava saber. Porque naquele momento da minha revolta, mesmo que ele sentasse ali do meu lado e destrinchasse toda a minha vida e falasse tudo o que fosse acontecer depois daquele dia, eu não ia aceitar. E eu ia achar que, que era tudo um absurdo. Porque tudo que eu estava vivendo para mim naquele momento era um absurdo. Mas aquela palavra me fez me lembrar no Deus que eu acreditava. Depois dessa palavra, Deus me deu uma outra palavra que, em resumo, fala o seguinte: o que adianta deitar de madrugada, acordar cedo, comer o pão de dores, se aos seus amados Ele dá enquanto dormem? E quando Deus falou isso comigo, eu entendi que eu precisava descansar em Deus. Descansar em Deus e deixar que Ele agisse. E quando eu tomei essa decisão de descansar em Deus, tudo na minha vida mudou. Primeiro, eu fiquei mais descansada. E também eu entendi que pela força do meu braço, como eu estava acostumada até aquele dia, eu não ia chegar muito longe. Mas que se eu entregasse
a minha vida e todas as minhas questões na mão dele, ele poderia me levar em lugares surpreendentes. E foi isso que ele fez. Ele me fez conhecer o Noriyuki, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ele me deu uma Sayuki. Ele me trouxe para o Japão. Um lugar assim que eu vou falar. Foi a realização de um sonho que eu nem lembrava que eu tinha sonhado. Mas Deus não tinha se esquecido. E esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me falou assim: Grazi, eu só queria saber o final da história. Aonde a gente vai chegar? Qual é o fim? E se eu posso falar uma coisa para ela hoje, eu vou falar o seguinte: a gente nunca vai saber o fim, porque só o Eterno sabe. Só Deus, que é o princípio e o fim, é que consegue saber o fim. Mas se a gente entregar a direção da nossa vida na mão dele, a gente vai ter certeza absoluta que mesmo a gente não sabendo o fim vai ser maravilhoso e surpreendente. A minha história ainda não acabou, ainda tenho muita coisa para viver, mas hoje eu não tenho mais ansiedade de saber por que Deus levou o Everton e nem porque eu vivo todas as coisas que eu vivo hoje. Hoje eu só tenho a certeza de que se as coisas estão na mão do Senhor, eu posso descansar. E hoje eu estou vivendo a plenitude dos meus sonhos. Eu sou dona de casa, eu cuido da minha família, do meu marido, da minha casa. E a vida não é fácil, mas a certeza que eu tenho hoje no meu coração de que a minha vida é direcionada por Deus, me dá a tranquilidade e o direito de descansar. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para você é a seguinte: mesmo que a gente não saiba o final, se a nossa vida está na mão dele, do Deus Criador, que te criou, que sabe todas as coisas, antes de você ter qualquer problema, ele já tem a solução, tenha certeza que você pode descansar, porque ele já está cuidando de tudo por você.